No vídeo de hoje, vamos percorrer a história de Merlin, o Mago, um personagem lendário que conquistou a imaginação de muitas pessoas ao longo de séculos. Mas antes de darmos início, já deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, pois assim você ajuda muito o nosso trabalho. E vamos nessa! A figura mística e os poderes mágicos de Merlin foram retratados em diversas obras, desde romances a filmes e programas de televisão. Conhecido por ser o sábio tutor e mentor do lendário rei Arthur, guiando-o para assumir o trono de Camelot. Merlin transcendeu o tempo e se tornou uma figura popular da mitologia. No entanto, as origens desse enigmático personagem são complexas e envolvem um intrigante desenvolvimento ao longo dos anos. As primeiras aparições de Merlin não estavam diretamente associadas à história de Arthur. Na verdade, sua concepção como uma figura lendária não teve origem em Camelot, mas sim nas páginas de uma obra escrita por Geoffrey de Monmouth em 1136, intitulada A História dos Reis da Grã-Bretanha. Embora grande parte do trabalho de Geoffrey fosse uma narrativa histórica sobre os antigos reis britânicos, ele incluiu Merlin como um personagem fictício, embora tenha sugerido que o mago pudesse ser baseado em textos antigos há muito perdidos. Nessa narrativa, Merlin apresentava uma dualidade peculiar, sendo descrito como filho do diabo e servo de Deus. A figura de Merlin foi uma combinação de diversas figuras históricas e lendárias. Geoffrey uniu contos sobre o profeta e louco do norte da Grã-Bretanha, Myrddin com elementos da história do líder de guerra romano-britânico, Ambrosius Aurelianus, para criar então Merlin Ambrosius. Ambrosius era um personagem mencionado na obra Historia Britanniae de Nennius. De acordo com essa obra, o rei britânico Vortigern desejava construir uma torre, mas todas as tentativas resultavam em desabamentos antes da conclusão. Um conselheiro disse-lhe que, para evitar tal destino, ele precisava borrifar o solo sob a torre com o sangue de uma criança nascida sem pai. Ambrosius era considerado como tendo nascido sem pai, o que levou a ser levado a Vortigern. Ambrosius explicou a Vortigern que a torre não poderia ser erguida em sua localização devido à presença de 2 dragões que lutavam abaixo, representando os saxões e os bretões. Convencido por Ambrosius, Vortigern entregou-lhe a torre, tornando-o também rei. Geoffrey adaptou essa história, apresentando Merlin como uma criança nascida sem pai, mantendo o personagem de Ambrosius. Na narrativa de Geoffrey, ele incluiu uma extensa seção contendo as profecias de Merlin, juntamente com outras histórias, que acabaram por levá-lo à lenda arturiana. Essas histórias incluem a criação de Stonehenge por Merlin como um local de enterro de Ambrosius e o episódio em que Uther Pendragon se disfarçou para conceber Arthur com Igraine, esposa de seu inimigo. Entretanto, as narrativas de Geoffrey não incluíam qualquer história de Merlin como tutor de Arthur, papel pelo qual ele é mais conhecido hoje. A popularidade do personagem de Merlin, particularmente no país de Gales, levou a inúmeras adaptações ao longo do tempo, o que eventualmente incorporou Merlin como tutor e mentor de Arthur. Décadas após a publicação da História da Britânia de Geoffrey, Robert de Boron compôs um poema intitulado Merlin. Nessa obra, Boron manteve origens de Geoffrey para o mago, mas enfatizou especialmente seus poderes metamórficos, sua conexão com o Santo Graal e sua personalidade brincalhona. Além disso, Boron apresentou Blaise, o mestre de Merlin. Posteriormente, o poema de Boron foi reescrito em prosa como História de Merlin, onde também se deu destaque para as habilidades metamórficas de Merlin. Ao longo dos anos, as histórias do mago foram entrelaçadas com os contos da lenda arturiana. Algumas narrativas enfatizavam Merlin como mentor de Arthur, enquanto outras não o mencionavam de forma alguma. Em certas versões, Merlin era retratado como uma figura maligna que não tinha uma vida virtuosa, enquanto em outras era apresentado como um professor benevolente e mentor do jovem Arthur. Entre os diversos contos que envolvem a figura lendária de Merlin, emerge uma história triste sobre a queda nas mãos de Viviane, também conhecida como Vivien. Filha do rei de Northumberland, influenciado por Arthur, Merlin convence Viviane a permanecer em seu castelo, e ao longo do tempo, o poderoso mago se apaixona por ela. Contudo, Viviane teme que Merlin utilize seus poderes mágicos para manipulá-la e impõe uma condição. Ela só se entregará ao amor de Merlin se ele ensinar-lhe toda a sua magia. E assim, o mago concordou.
Merlin e Viviane partiram rumo a Northumberland, mas são chamados de volta para ajudar o rei Arthur. Em seu retorno, durante uma parada em uma câmara de pedra, local onde dois amantes foram sepultados juntos, Viviane aproveita o momento em que Merlin adormece e o aprisiona com um encantamento dentro da tumba de pedra, levando-o à morte. Merlin, inadvertidamente, nunca percebeu que sua paixão por Viviane e seu desejo de compartilhar seus conhecimentos mágicos culminariam em sua trágica morte. Em 2019, fragmentos de um manuscrito raro publicado em 1500 foram descobertos na Biblioteca de Coleções Especiais da Universidade de Bristol, revelando diferenças sutis, porém significativas nas histórias tradicionais sobre Merlin o Mago. Estas variações incluem diferenças nas mortes de alguns personagens e descrições mais detalhadas de eventos importantes como batalhas. Essas diferentes abordagens sobre a história de Merlin não surpreendem, considerando a riqueza de contos, histórias e poemas que cercam o personagem desde os tempos de Geoffrey. Atualmente, Merlin é mais conhecido como o sábio mentor que orientou o jovem Arthur, auxiliando-o a se tornar o rei de Camelot. Foi sob os conselhos e ensinamentos de Merlin que Arthur alcançou o posto de rei grandioso que o marcou na história. A trajetória desse lendário mago, entretanto, é multifacetada, variando desde retratações de um mago malévolo e metamorfo até aquele que encontrou sua queda ao ensinar seus poderes à mulher que amava. A figura formidável e versátil de Merlin cativou a imaginação de pessoas ao longo de séculos e continua a desempenhar um papel de destaque nas narrativas até os dias de hoje. E se você curtiu essa história sobre o lendário Mago Merlin, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo para ajudar o nosso trabalho. Conta aí pra gente nos comentários qual parte você achou mais interessante e nos vemos numa próxima civilização. Evoé!